Muito bem, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Vamos então fazer a leitura do objeto de conhecimento? Aula 12, objeto de conhecimento, primeiros socorros, detalhamento, cãibras, sangramento nasal, epilepsia. Olha só que assunto interessante nós temos para a nossa aula. Então, vamos iniciá-la. Muito bem, então para iniciar esse nosso momento, falando sobre os primeiros socorros, eu venho com uma perguntinha aí para vocês. Se você se deparasse com alguma dessas situações que vocês estão vendo aqui representada nessas figuras, você saberia o que fazer? Se por acaso você visse um coleguinha seu aí ou um familiar seu tendo um sangramento nasal, você ia saber qual o procedimento a adotar numa situação como essa? Ou se você se deparasse numa situação de cãibra, por exemplo, está jogando ali o seu futebol, o seu vôleizinho, aí do nada vem uma cãibra em você, ou então você vê um colega seu tendo uma situação de cãibra, você saberia o que fazer numa situação como essa? Ou pior, alguém tendo um ataque epiléptico perto de você, você ia saber como agir? Então, essas e outras perguntas a gente vai passar a ter essas respostas a partir dos conteúdos abordados durante essa aula. Então, todos nós estamos suscetíveis a situações que podem colocar em risco tanto a nossa vida quanto a vida de outras pessoas, e expor essas vidas ao risco. E elas podem acontecer em qualquer ambiente, seja em casa, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer momento a gente está suscetível a sofrer uma dessas situações ou outras situações também. E saber o que fazer nessas situações é de extrema importância, porque imagina que a vida dessa pessoa que está sendo acometida por essa situação, ela vai estar dependendo justamente desse teu conhecimento a respeito dessas ações que precisam ser adotadas, de maneira responsável quando essas questões aí acontecem. Então, para que a gente possa ajudar de uma forma assertiva essas pessoas dentro dessas situações, a gente vai aprender hoje sobre primeiros socorros, as primeiras ações que você precisa tomar para realizar ali de maneira otimizada aquelas manobras, aquelas situações ali dentro daquela situação. Ok? Agora vamos ver o que são primeiros socorros. Na telinha aí para vocês, a cartela nos diz que os primeiros socorros são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue ao local. Então, essas intervenções, elas são muito importantes, pois podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. Então, os primeiros socorros são justamente essas primeiras ações que são tomadas ali quando acontece uma situação de emergência, num acidente, por exemplo, ou nessas situações que eu acabei de citar para vocês inicialmente, como sangramento nasal, ou como uma fratura, Então, são essas ações que você precisa tomar de imediato para evitar que aquela situação ela se agrave, ela se estenda para um grau muito mais elevado dentro daquela questão, E vamos supor, então, que uma pessoa, exemplificando aqui para vocês, vamos supor que uma pessoa, ela está ali comendo, ela se engasga, se engasga com o objeto. Se ela não for socorrida a tempo, se ela não for socorrida rápido, ela vai poder ficar sem oxigênio, que é chamado ali o processo de asfixia. E por conta disso, ela pode ter sérios danos no sistema nervoso central, que pode fazer com que ela perca determinadas funções e ficar, olha só, em até estado semi-vegetativo, justamente porque essa primeira ação ela não foi tomada de imediato, Mas quando bem aplicados os primeiros socorros, todo esse mal aí gerado, ele pode não passar de um pequeno mal-estar, mas se o mal
né, aplicado pode comprometer, mas se mal aplicado esses procedimentos aí, eles podem comprometer a vida da vítima, ok? Então, olha só a importância aí dos primeiros socorros, desse conhecimento para agir de imediato numa situação ali de perigo, numa situação de acidente, né, num incidente também, enfim. Então, vamos aqui agora descobrir quais são as ações, num contexto geral, não só dessas determinadas situações que eu apresentei para vocês, mas num contexto geral, o que eu preciso saber de primeiros socorros para prestar o socorro à vítima, né, quando isso ocorrer. Vamos ver. Como a pessoa que presta socorro, ela deve agir? Primeiro de tudo, ela deve contatar o Serviço de Atendimento Emergencial do Corpo de Bombeiros, que é 193, ou o SAMU, que é 192. Por quê? Porque você vai estar chamando justamente aqueles especialistas que vão saber, de fato, não só ter o conhecimento para aquilo, mas ter também a autonomia para poder agir numa situação como essa. Então, também ele vai poder sanar as suas dúvidas e te orientar durante aquele procedimento o que você deve fazer enquanto ele não chega. Ok? Então, primeiro de tudo, você viu um acidente acontecendo, você viu uma pessoa passando mal, o que você vai fazer? Ligar para o atendimento emergencial especializado, que é o Corpo de Bombeiros, através do 193, ou do SAMU 192. Ok? Segundo, manter a calma, a serenidade e transmitir confiança. Imagina que a pessoa que sofreu aquele acidente ou que está passando mal, ela já está ali muito nervosa com a situação, né? E se você chega mais nervoso do que ela, você vai, ao invés de ajudar, atrapalhar. Por quê? Porque nesse momento, tanto você quanto a vítima, ela precisa estar calma para poder tomar as decisões, né, mais acertadas possíveis, sem estar ali no calor das emoções, ok? Terceiro passo, aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. E aqui, né, é importante salientar que esses procedimentos de primeiros socorros, eles só devem ser aplicados se você tiver conhecimento para isso. Se você não sabe o que fazer, não faça nada, só liga para o serviço de emergência e espera as orientações deles, ok? Bom, quarto passo, impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente com o fim de evitar o chamado segundo trauma. Isso aqui é muito importante, porque principalmente nos dias de hoje, com as redes sociais, com o acesso ao celular, muitas vezes as pessoas elas se aproximam da vítima não com o intuito de ajudar, mas com o intuito de filmar para postar nas redes sociais. O acidentado, coitado, está ali, caído no chão, né, passando mal, e a pessoa, ao invés de estar auxiliando, ela está ali gravando justamente para ganhar views, ganhar likes, e isso daí é uma coisa muito feia de se fazer, né? Então, geralmente essa curiosidade do povo faz com que elas se aglomerem em cima da vítima. Você, como uma pessoa que sabe dos conhecimentos aí de primeiros socorros, vai fazer o quê? Impedir essa aglomeração em cima da vítima, tentando sempre manter o ambiente ali organizado, né, e calmo, na medida do possível ali para aquela pessoa que está dentro dessa situação, ok? Quinto passo, ser o elo de ligação das informações para o serviço de atendimento emergencial. Então, você vai ser o principal responsável por passar todas as informações para esse serviço especializado, de como a vítima está, onde é que ela se acidentou, por exemplo, né, dependendo se for um caso de acidente, né, você vai passar todas essas informações para que o serviço especializado possa te orientar da melhor forma possível e essa vítima seja atendida também da melhor maneira possível, ok? Sexto passo, agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Saber avaliar seus limites físicos e de conhecimento. Não tentar transportar um acidentado ou medicá-lo. Ou seja, a não ser que você futuramente aí seja um profissional da área de saúde que tenha autonomia, né, e esse direito de poder fazer alguma coisa com relação à vítima,
Você vai até o limite do seu conhecimento, fazendo sempre os procedimentos de acordo com as suas possibilidades e com o seu conhecimento, tá? Não queira medicar, né? A não ser que você seja um médico, não queira medicar essa vítima, não queira transportar essa vítima, principalmente para evitar ali o chamado segundo trauma, porque imagina, às vezes a pessoa sofreu um acidente, quebrou, fraturou alguma parte do corpo, mas essa fratura ela não é exposta. E aí você não sabe se ela tem esse membro fraturado. Aí você vai lá e movimenta a vítima, ao invés de você estar ajudando, você pode estar causando um outro dano. Imagina que seja uma costela fraturada, você movimenta a vítima e essa costela ela perfura o pulmão. Olha aí o chamado segundo trauma acontecendo, justamente porque essa manobra foi feita aí de maneira errada. Então, muito cuidado com isso, ok? Dando prosseguimento, então, a gente vai entrar agora nos casos específicos, que a gente citou aqui no início da nossa aula, começando pelas cãibras. O que vem a ser cãibra? A gente já consegue observar ali que parece que é algo relacionado à nossa musculatura. Vamos ver a definição aí. A cãibra é uma contração rápida, involuntária e dolorosa de um músculo, que pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas que normalmente surge nos pés, mãos ou pernas, especialmente na panturrilha e na parte de trás da coxa. Então, a gente já observa aí que a cãibra é justamente quando acontece essa contração muito forte do músculo, causando uma dor muito grande em determinadas áreas do corpo, principalmente aí na região da panturrilha, né? Imagina, se você não passou por uma situação como essa, provavelmente você já conheceu alguém que passou por uma situação como essa, de estar dormindo aí do nada, as pernas, a panturrilha ela contrai de uma forma tão forte que você acaba pulando da cama porque a dor é intensa. Então, a cãibra ela está relacionada justamente a essa contração involuntária muito forte dos músculos, ok? E o que pode causar a cãibra? Vamos ver. Excesso de exercício físico, desidratação, ausência de sódio e potássio, que são esses sais minerais importantes na questão da contração muscular. A má circulação também pode ser uma causa, né, para essa cãibra acontecer. O uso de medicamentos, ou seja, o efeito colateral de certos medicamentos pode também ocasionar a cãibra, entre outros, mas os principais estão listados aí para vocês, ok? Então, essas questões aqui, se você puder minimizar no seu dia a dia, melhor para que você não sofra com cãibras, né? Principalmente na questão da desidratação. Então, tomar uma boa quantidade de água ali durante o dia, não tudo de uma vez, mas distribuídos ao longo do dia, né? A questão também de repor esses sais minerais como sódio, potássio, que estão presentes ali na banana, na água de coco também é super importante. Tá bom? Fazer exercícios físicos é importante sim, fazer alongamentos, mas quando a gente faz exercícios em excesso, isso pode trazer também um estresse muito grande na região do nosso músculo, né? Causando essa contração involuntária. Então, isso também a gente precisa estar evitando, ok? Agora, como é que a gente pode agir no caso de cãibra? Vamos ver quais são os primeiros socorros a serem adotados. Primeiro, alongamento imediato. A panturrilha contraiu tanto, está doendo demais, o que eu vou fazer? Vou lá, ó, faço meu alongamento, tento estender esse músculo, né, alongar esse músculo para descontrair esse músculo e parar de doer. Caso isso não aconteça, né, ou melhor, isso não resolva, o que eu vou fazer? Massagem no local que está sendo afetado. Massageio para tentar liberar essa musculatura para ela parar de doer. Se isso não resolver, o que eu faço? A aplicação de calor, né? Você vai ali com aquela bolsinha térmica quente, né? Quente não, morninha, e coloca ali em cima da área afetada, porque isso vai fazer uma vasodilatação, né? Os seus músculos, eles vão começar a relaxar, ok? Quarto passo, caso nenhum desses dê jeito, você vai lá e faz a reposição hídrica e de sais minerais. Lembra da água de coco que eu falei? Ela vai te auxiliar muito bem nesse momento, porque você vai ingerir a água de coco e rapidamente o seu corpo ele vai absorver esses sais minerais, resultando aí justamente no alívio dessa dor, ok? Agora entrando no segundo caso, né?
chamado de sangramento nasal, né? A segunda situação que pode ocorrer aí. O sangramento nasal, ele também é chamado de epístase, como vocês vão observar aí na cartela, ou rinorragia. É a perda de sangue pelo nariz que pode ocorrer em decorrência de simples vasodilatação ou choque no nariz, que é a situação mais simples ali. Em um acidente mais grave, pode indicar também hemorragia interna. E o que pode causar o sangramento nasal? Vamos ver aí. As suas causas, elas podem ser rompimento dos vasos através das unhas, diminuição da pressão atmosférica, locais altos onde o ar ele é rarefeito, viagem de avião também, contusão, corpo estranho, fratura da base do crânio, altas temperaturas, pode indicar problema também de pressão arterial, dentre outras causas aí que podem resultar nesse sangramento nasal. Então, as hemorragias nasais, elas sempre podem ser estancadas, ok? E as medidas para contenção devem ser aplicadas o mais rapidamente possível, para que se evite ali a perda excessiva de sangue, tá certo? Então, essa hemorragia nasal, ela pode ser estancada, né? Então, vamos aprender quais são os primeiros socorros a serem adotados aí numa situação como essa. Se o sangramento nasal for espontâneo, né, sem nenhum tipo de trauma, o que você vai fazer? Você vai sentar a vítima, manter a cabeça da vítima levemente inclinada para frente e para baixo, nada de mandar ela colocar o narizinho lá para cima, não. Levemente para frente e para baixo. E você vai fazer o quê? Apertar a narina que está sangrando por aproximadamente 10 minutos. Caso esse sangramento esteja acontecendo nas duas narinas, né, você vai pedir para a vítima respirar pela boca enquanto você pressiona essas narinas, ok? Caso isso não cesse, coloque um saco de gelo envolvido no local por cerca de 10 minutos, né? Caso você pressionou a narina, ela continua saindo sangue, você vai colocar ali um saco de gelo nessa área por 10 minutos. E você não vai colocar nada dentro do nariz a fim de querer estancar o sangue, um pano, o algodão, nada, tá? E se não parar, você leva essa pessoa para uma unidade de saúde, ok? Isso em caso de sangramento espontâneo. Agora, quando o sangramento ele acontece após um trauma, né, após ter batido a cabeça, você vai apenas segurar a cabeça dessa pessoa e não fazer nada com o sangramento do nariz. Em seguida, você vai chamar o serviço de emergência, porque lembra que o sangramento no nariz ele pode também ser resultado de um trauma ali na base do crânio, então isso é super sério. Tá bom? Agora, o terceiro caso é a epilepsia. O que vem a ser epilepsia? Observe aí essa imagem, veja que parece que a pessoa ela está ali tendo contrações involuntárias do seu corpo, né? Então, a epilepsia, como vocês vão ver aí na cartela, é uma doença neurológica do sistema nervoso central, em que a atividade do cérebro, os impulsos elétricos dos neurônios e os sinais químicos cerebrais se tornam anormais, deixando sua atividade desordenada. É como se o seu cérebro ele estivesse entrando em curto-circuito, e aí nenhum comando mais ele acontece ali de maneira voluntária, somente de maneira involuntária. Então, por isso que geralmente as pessoas com crise epiléptica apresentam esses sinais aí que vocês vão ver, como abalos musculares involuntários, violentos, repetitivos, principalmente nos braços e pernas, inconsciência, salivação excessiva, liberação involuntária de urina, né? Esses são os principais sinais ali de crise epiléptica. Agora, o que eu preciso saber para fazer, para auxiliar uma vítima dessa? Eu vou remover todos os objetos perigosos de perto da vítima, enquanto ela está ali sendo acometida por essa epilepsia, né? Coloque a almofada ou toalha sobre a cabeça da vítima para que não fique batendo no chão. É importante você proteger a cabeça da vítima. A crise, ela geralmente dura em torno de 1 minuto e depois ela passa. E quando passa, a pessoa ela pode permanecer com relaxamento muscular,
confusa por alguns minutos, sonolenta, cansada, queixando-se de dor no corpo, e também ela pode não lembrar de nada do que aconteceu. Por quê? Porque nesse momento ela perdeu totalmente o controle do seu corpo. Quando a crise ela termina, você vai observar se a vítima respira, vai afrouxar as vestes dessa pessoa. Se ela não tiver sofrido queda, você vai colocar essa pessoa de lado e após a vítima estar orientada e lúcida, você vai levar essa vítima para uma unidade de saúde. Agora, atenção! As quedas elas são frequentes nesse momento de crise, podendo causar traumas importantes. Caso aconteça, não remova nem movimente a vítima. Ligue para o atendimento de emergência e segure a cabeça dessa vítima e aguarde a ambulância chegar. Tá? Agora a gente vai ver quais ações não fazer durante a crise. Vamos lá. Não segure a vítima, não impeça os movimentos da vítima, não jogue água na vítima e nem tente abrir a boca da vítima, mesmo que você veja que ela está sangrando. Lembre-se que a crise ela dura cerca de 1 minuto. Então, durante esse momento, você não vai fazer nada disso, nem tentar tirar objeto ou colocar objeto na boca da vítima, por exemplo, um pano para que ela não morda a língua, você não vai fazer nada disso. Porque essa vítima, ela perdeu totalmente o controle do seu corpo, os músculos dela estão contraídos, né? E numa dessa você pode ali se machucar, perder até seu dedo, justamente porque ela pode morder o seu dedo com força, tá bom? Não coloque também, como eu já disse, a mão ou objeto na boca da vítima e não tente tirar a vítima do lugar enquanto ela convulsiona, ok? Agora, a crise passou, o que eu não posso fazer depois da crise? Não dê remédios, líquidos ou alimentos para a vítima enquanto ela ainda está sonolenta, confusa, retornando ali para o seu quadro normal, né? Retomando o controle do seu corpo. Não faça nada disso com ela, ok? Agora vai passar aí um vídeo para vocês. Dos procedimentos aí de uma maneira mais didática, do que você pode fazer para atender ali a vítima que está acometida ali de uma convulsão, de um quadro epiléptico. Fique aí com o vídeo. Muito bem, então vocês conseguiram observar aí através dessa encenação maravilhosa da professora de vocês, juntamente com o professor Paulo. Bom, então são essas as ações que devem ser tomadas para atender ali uma vítima que está tendo um ataque epiléptico, sempre tomando esses cuidados. Lembre-se que durante esse momento a pessoa ela perde totalmente o controle do seu corpo, justamente porque o seu cérebro está ali bombeando vários sinais, né? Está tudo descontrolado, então geralmente nesse momento, nesse tempo de crise aí que vai girar em torno de 1 minuto mais ou menos, essa vítima ela está completamente sem controle do seu corpo. Então, por isso é importante você retirar os objetos de perto dessa vítima, para que quando ela estiver ali se debatendo, ela não se machuque, né? É importante deixar esse local mais seguro possível, dentro do que for, né, possível fazer durante esse momento de crise, né? E, mais uma vez, não tente colocar nada na boca dessa vítima. Às vezes você pode ver que ela está mordendo ali a língua dela. Não tente abrir a boca dela, porque você pode até chegar aqui a lesionar a mandíbula dessa vítima, já que ela está fazendo muita força nesse momento, ok? São cuidados aí que são necessários, são importantes, porque vocês conseguiram observar também que uma ação mal executada durante a prestação de primeiros socorros, ela pode gerar ali um dano muito maior, né, do que a vítima já está sendo acometida ali dentro daquela situação. É uma coisa muito séria e muito importante.
Então, olha aqui um lembrete para vocês. Antes de iniciar qualquer procedimento, você vai verificar a segurança sua própria e também da vítima, né? Então, nesse caso, principalmente, como eu falei, acabei de citar para vocês aí, no atendimento da pessoa com epilepsia, você vai buscar ver a sua segurança, ou seja, você não vai colocar sua mão dentro da boca da vítima, né? E também a segurança da vítima, afastando todos os objetos. Então, procure e verifique primeiro, ver se a situação ela permite que você atue com segurança, e aí depois você verifica a questão da segurança da vítima. É que nem quando a gente está viajando de avião, e aí as orientações que o povo passa lá para quem está viajando de avião é que em caso de algum incidente, alguma coisa, as máscaras elas vão cair e você precisa colocar primeiro em você para depois auxiliar a pessoa que está do teu lado. Então, nos primeiros socorros é a mesma coisa. Verifique primeiro a sua segurança para depois você ali atender a vítima. Segunda coisa é manter a calma. Você mantendo a sua calma, você já tem ali 50% do controle da situação, porque você consegue tomar decisões mais acertadas ali, que vão ser eficientes para ajudar naquela questão, ok? E aí, então, você vai aproximar-se da vítima. Primeiro, checou a sua segurança, checou a segurança da vítima, você está com um controle emocional aí em dia, está calmo, aí você se aproxima da vítima para fazer o atendimento, ok? Olha aí que informação importante para vocês. Se liga, maninho, você sabia que omissão de socorro é crime? Lá no artigo 135 do Código Penal, diz assim para a gente, ok? Que deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, é passível de pena e detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, não existe aquela coisa, eu não tenho conhecimento, eu não vou prestar socorro. Não, o que você pode fazer? Pelo menos ligar para o atendimento de emergência, para notificar que aquela situação aconteceu e eles virem prestar socorro, mas você não pode de maneira nenhuma ver a coisa acontecendo e não fazer nada com relação àquilo, porque pela lei, né, você pode ser penalizado, ok? Então, é super importante esse conhecimento de primeiros socorros para atuar não só, né, em casos de pessoas conhecidas, que você tem convivência, por exemplo, ali com os seus familiares, que podem, né, ter ali um caso de cãibra, de epilepsia, a gente nunca sabe, né? Então, é importante a gente ter esses conhecimentos e também não ignorar caso alguma coisa ali aconteça, né, perto da gente, porque como vocês viram, eu acabei de citar aqui para vocês que dentro do nosso Código Penal, né, é proibido, no caso aqui, a gente não prestar socorro, a gente negligenciar esse atendimento justamente por conta disso. É importante também relembrar aqui que a gente tem que ir até o limite do nosso conhecimento. Ok? Então, por mais que você saiba, né, fazer certas coisas, a gente tem que ir até o limite do nosso conhecimento. Não inventa moda. Aquele acidentado fraturou a perna, eu vou pegar, vou puxar ele e tirar daquele local. Não. Por quê? Porque você não tem ainda conhecimento para isso, a não ser que você estude, você vá para uma área da saúde e você saiba fazer essas manobras. Aí sim você pode atuar, mas enquanto você não tem autonomia legal para isso, você vai, dentro desses conhecimentos dos primeiros socorros, agindo apenas dentro desse conhecimento que lhe é permitido agir. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender aí dentro dessas 3 situaçõezinhas o que fazer. Eu acredito que aquela pergunta que a gente fez aí para vocês, que eu fiz para vocês no início, né? Se você saberia o que fazer dentro dessas 3 situações, a partir de agora vocês já sabem o que fazer. Aí o que vocês vão fazer agora? Além de ter esse conhecimento para si, vocês vão chegar na casa de vocês e vocês vão
passar esse conhecimento para os familiares, para os amigos, porque quanto mais pessoas souberem como atuar nesses casos, melhor, né? Mais pessoas ali, elas podem ser salvas por essas atitudes de primeiros socorros, que vocês viram que é muito importante, tá bom? Então, a gente encerra por aqui esse momento e até uma próxima oportunidade.